Nós estamos pregando na série As Guerras do Fim, e o tema da mensagem de hoje é Entendendo os Tempos e as Estações. Como é que é o tema, gente? Entendendo os tempos e as estações. Vocês já observaram como os animais da natureza, eles entendem perfeitamente o ciclo da vida? Por exemplo, os ursos. Os ursos, quando vai chegando o inverno, eles se entopem de comer. Eles ganham 100, 150 quilos nesse período. Por quê? Porque quando chega o inverno, eles hibernam durante 4, 5 meses. E aí eles acabam consumindo toda a gordura corporal que eles amealharam. Se você observar os pássaros, eles entram em migração dependendo também das estações do ano, fugindo sempre do inverno e procurando sempre um clima mais mild, mais moderado, onde eles possam procriar, onde possam se alimentar e daí por diante. A verdade é que discernir os tempos e as estações que foram criadas por Deus é fundamental para que você seja bem-sucedido na vida em todos os sentidos. Seja como indivíduo, seja como família, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, em todas as áreas da sua vida. Você discernir os tempos e as estações faz toda a diferença entre você ser uma pessoa que prospera, que conquista os seus objetivos, ou alguém que fracassa. Então hoje eu quero fazer algumas reflexões importantes a respeito desse tema. E a primeira delas é: qual é a diferença de tempos e estações? Bom, querido, tempo é uma medida no mundo físico que delimita o início, o meio e o fim de qualquer ciclo. Por exemplo, o tempo de vida de uma pessoa marca desde o nascimento até a morte, sim ou não? O tempo de vida profissional de alguém marca a idade em que você começou a trabalhar, tirou sua carteira de trabalho, até o dia que você se aposenta. Isto é tempo. É uma medida que delimita no mundo físico começo, meio e fim. Mas estações, o que significa estações? Estações dizem respeito à natureza de um tempo determinado. Por exemplo, quantas estações nós temos no ano? 4. Então, cada uma delas, 3 meses, tudo bem? Elas têm o mesmo tempo, mas têm naturezas diferentes. Na primavera, floresce. No verão, é exuberante, o sol é forte, os animais crescem, ficam fortes, eles nascem muitas vezes na primavera. Chega no outono, as folhas caem, os frutos são apresentados pelas árvores, pelas plantas, e no inverno, parece que o mundo todo se recolhe para descansar e começar um novo ciclo. Então, entenderam a diferença de tempos e estações? Tempos é uma medida que delimita começo, meio e fim. Estações diz respeito à natureza que o tempo, que aquele tempo tem. Então, eu quero dizer para vocês que na Bíblia, toda vez que fala de estação, fala de uma mudança de natureza, do tratamento de Deus para com os homens. E o tempo é exatamente aquilo que nós já falamos. Lá em Isaías 43, versículo 19, Deus diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que Deus está dizendo? Olha, eu vou mudar a estação, eu vou introduzir um novo tempo na sua vida. E o que o Senhor está me mandando dizer aqui é que nós estamos vivendo num tempo de mudança de estações, irmãos. E que Deus vai fazer algo novo. E o texto diz assim: eu abro um caminho no deserto e rios no ermo. Vejam que coisa incrível.
É muito difícil você ter um caminho no deserto. Por quê? Porque o deserto, a paisagem muda todo o tempo. O vento modifica as dunas. Então é muito difícil você abrir um caminho. No natural é difícil, porque no deserto não é o lugar próprio para se ter um caminho delimitado. Mas Deus está dizendo que Ele é Deus e que Ele vai abrir um caminho no deserto. Então é sobrenatural, amém ou não? Gente, nós estamos vivendo no Brasil um tempo do sobrenatural. Um tempo em que as pessoas estão começando a ter fome e sede da palavra de Deus. E elas estão procurando o Evangelho. As igrejas estão lotando. É um tempo e uma estação nova que Deus está agindo no Brasil. Amém ou não? Glória a Deus. Você pode aplaudir e dizer: eu creio. Mas ele diz mais: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ermo é um sinônimo para deserto. Deus está dizendo: no deserto árido, onde não tem nada além de areia, eu vou abrir rios. Então, quando Deus decide fazer algo novo, ainda que as circunstâncias, ainda que a natureza do mundo físico seja absolutamente contrário a tudo isso, Deus, Ele decide e Ele faz acontecer. Querido, quando Deus faz uma coisa nova, Ele traz algo da dimensão celestial para a dimensão física. Amém? Glória a Deus. Olha, eu quero dizer para vocês, hoje, diga hoje, Deus é um Deus que Ele marca estações e tempos. Por exemplo, Ele diz para o homem trabalhar 6 dias, no 7º dia ele deve descansar. É um ciclo chamado semana. Mas a Bíblia também diz que Deus determinou um ciclo de 6 anos que o homem deveria trabalhar a terra, e no 7º ano seria o ano do Shemitah, a remissão. Depois de 7 Shemitahs, depois de 49 anos, vinha o ano do jubileu, que era o ano da redenção completa. Agora, detalhe: dia 7 de setembro, o Brasil fez 200 anos de independência, 4 jubileus. Eu creio que Deus quer trazer para o Brasil uma independência de todos os demônios que atuam, de maldições, de tudo aquilo que prendeu a terra brasileira de tanto tempo, de corrupção, de desmandos. Deus quer libertar a terra, amém ou não? Porque no jubileu, o indivíduo que tinha se tornado escravizado, porque ele perdeu suas terras, ele não tinha mais como se sustentar, ele vendia o seu corpo para trabalhar. No jubileu ele era livre. No jubileu as famílias se reuniam, as terras voltavam para os donos originais. Eu creio que Deus está querendo fazer isso no Brasil, porque tudo começa no mundo espiritual, mas tem um espelhamento no mundo físico. Mas eu vou dizer mais do que isso. Vocês sabiam que este ano que nós estamos vivendo é o ano do Shemitah? Shemitah, que é remissão. Eu tenho uma mensagem muito mais profunda sobre isso, mas eu vou dar um briefing aqui para vocês entenderem. O povo judeu, durante 70 anos, 70 Shemitahs, o ano que eles deveriam descansar a terra, eles não o fizeram. Sabe o que Deus fez? Mandou o povo para a Babilônia exilados. E disse, Jeremias falou: até que se completem os 70 anos do descanso da terra, que eles não guardaram. Ou seja, roubaram 70 Shemitahs, Deus mandou 70 anos para o exílio. Então, ao longo da história, o Shemitah, ele se torna, para aqueles que estão andando em obediência, se torna uma bênção, mas para aqueles que estão desobedientes, uma disciplina de Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. As torres gêmeas caíram no ano do Shemitah, 2001. O crash na bolsa de 2008, ano do Shemitah. Mas Deus também age favoravelmente do seu povo e segundo a sua agenda. Vocês sabiam que até o ano de 1917 o povo de Israel não podia comprar terra lá em Israel? Mas em 1917, um homem chamado Balfour,
que ele era ministro das relações exteriores. A Inglaterra, nesse tempo, era quem dominava. Cessou o período do Império Otomano, porque perderam a guerra, a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18. E então, toda a região da Palestina e Israel ficou na mão dos ingleses. E Balfour, ele então assina uma carta permitindo que o povo judeu pudesse comprar terras em Israel e fazer aliar, mudar para lá. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que Shemitah é remissão da terra, é o retorno da terra para aqueles que tinham posse originalmente. E no ano do Shemitah, a autoridade em Israel permitiu que o povo judeu começasse a comprar as terras de volta. Ali começou de fato o movimento sionista. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês sabem que dia é hoje? 25 de setembro, né? Mas no calendário judaico, hoje, agora, esse momento é o último dia do ano do Shemitah. 29 de Elul. Quando termina o 29 de Elul, no dia seguinte é o ano novo. Aliás, começa no pôr do sol. Lá em Israel já está chegando a hora. E o pôr do sol, eles têm o Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, um novo ciclo. Agora, o dia 29 de Elul, irmãos, na história, tem algumas datas especiais. Quem foi o homem que foi levantado para destruir o povo judeu? Quem foi? Hitler. Vocês sabiam que a guerra terminou em 1945, a Segunda Guerra Mundial? E no dia em que os aliados entraram em Berlim e fizeram, a parada, o desfile da vitória, foi no ano do Shemitah e foi no 29 de Elul, o último dia. Hitler 490 é 70 vezes 7. Quando Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes. O que ele respondeu? 70 vezes 7. 70 vezes 7 significa a plenitude da totalidade. Então eu quero dizer para vocês que nós estamos num ano do Shemitah, nós estamos no último dia do Shemitah, mas estamos celebrando, além do 4º jubileu da independência, estamos celebrando a plenitude da completude. Isso pode ser uma redundância, mas eu quero dizer que é uma forma de Deus estar falando, para aqueles que me temem e creem no meu nome, vai ser a plenitude da libertação, da bênção, da vitória, do acesso, da evolução, amém? Dá um glória a Deus aí, meu irmão, em nome de Jesus. Tudo isso só para dizer para você como Deus se importa com ciclos. Mas agora que eu vou começar a pregar sobre a importância de entender os tempos e as estações. Vocês já entenderam que tempo fala de uma medida e estação fala de uma natureza. Mas a segunda reflexão que eu faço é que a Bíblia nos ensina o quão desastroso é não discernir tempos e estações. Olha, gente, por que isso é tão desastroso? Para o indivíduo, quando você não discerne a estação que você está vivendo, você fica completamente perdido. E aí você fica com aquele sentimento, por que nada do que eu faço dá certo? Simplesmente porque você não está discernindo o que Deus está querendo tratar com você. Às vezes você está querendo investir na tua vida profissional e Deus está num tempo de tratar com o teu interior, para que você discirna qual é o teu chamado e o teu propósito. Às vezes você está querendo fechar a tua empresa e o tempo que está chegando é o tempo da colheita, e você fecha antes que venha o tempo da colheita. Às vezes você está querendo começar um negócio novo, mas está no inverno do tratamento de Deus na sua vida, e você vai lançar a semente e ela vai cair num terreno árido, porque não é hora de plantar. Então é muito importante discernir tempos e estações.
mas também para as nações. É muito importante. E nós estamos num tempo, gente. Presta atenção aqui. O Brasil nunca viveu um tempo em que o Evangelho está expandindo de uma maneira tão extraordinária. E isso está acontecendo porque os céus estão abertos. Isso está acontecendo porque o Espírito Santo está mandando, a unção de salvação. As igrejas estão se enchendo, as pessoas estão com fome. Mas nós temos que discernir os tempos, porque dentro de alguns dias nós teremos uma eleição. E você tem que pensar muito bem o que é prioridade na tua vida. Porque muitas vezes os crentes ficam aí, eu não gosto desse porque ele é assim, eu não gosto daquele porque ele é assim. Você não tem que gostar de ninguém, meu irmão. Você tem que ver quem é que está alinhado com a ideologia da palavra de Deus. Quem é que está lutando para que você tenha liberdade para pregar o Evangelho. É isso que a igreja tem que ver. Nós não podemos perder o tempo da oportunidade. Olha o que aconteceu com Jerusalém, gente. Eu não estou inventando isso aqui não. Olha o que Jesus fala para Jerusalém. Em Lucas 19, capítulo 43, versículos 43 e 44. Jesus está falando com Jerusalém, porque Jerusalém não discerniu o tempo da visitação dele, do Messias ali, que poderia estabelecer o reino de Deus a partir de Jerusalém, e eles não creram. Olha o que ia acontecer por causa disso. Porque sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te amassarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jerusalém, Jesus está profetizando isso por volta do ano 29 a.C., depois de Cristo. No ano 70, vieram os romanos e destruíram a cidade, cercaram a cidade e a profecia se cumpriu. Por quê? Porque eles não discerniram o tempo da visitação. O Messias estava ali. Se eles tivessem crido, ele estabeleceria o reino de Deus sobre a terra a partir de lá. Como eles não creram, veio então o tempo do juízo. Vejam como é tão importante você discernir tempos e estações. Ainda com o povo de Israel, Deus os libertou do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho, gente, milagrosamente. E quando chegaram no deserto, em 11 dias, diga 11 dias, eles atravessaram o deserto, chegaram num lugar chamado Cádiz Barneia, em que eles podiam ver a terra prometida. Ali Moisés manda 12 espias, e os espias voltam, 10 deles dizendo: olha, a terra é maravilhosa, é boa, mana, leite e mel. Só que é o seguinte, tem gigantes lá, nós vamos ser que nem gafanhotos diante dele, vamos perder. Eles não discerniram que o tempo era de luta e de conquista, e por isso perderam o tempo e a oportunidade e morreram no deserto. Aquela geração inteira, porque não discerniu o tempo, morreu no deserto. Olhe para a pessoa do teu lado e fala: você quer morrer no deserto? Querido, nós estamos vivendo num tempo extraordinário. A igreja precisa discernir. Não é tempo mais de mimimi. Não é tempo mais de ficar, ai, é isso, ai, é aquilo, ai, não gosto disso, eu não gosto daquilo. É hora da igreja ir para cima do inimigo, avançar, porque o Senhor prometeu. Ele vai dar essa terra em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Lá em Mateus 16, de 1 a 3, Jesus de novo questiona os fariseus por não discernirem tempos e estações. Mateus 16, de 1 a 3 diz: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: quando chega a tarde, vocês dizem: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado.
E pela manhã vocês dizem: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Os fariseus estavam questionando a Jesus: está dizendo que é o Messias? Dá um sinal aí para eu ver. Jesus falou: olha, vocês são ótimos meteorologistas, vocês discernem tudo sobre o tempo, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. Aquele que estava cumprindo as profecias estava ali diante deles, e por causa disso, gente, veio maldição sobre aquela terra. E aquele povo, além de ter perdido a vida, perdeu inclusive a vida eterna. Então discernir tempos e estações é muito importante. Quando a igreja falha de discernir, de entender o seu chamado e o seu destino, onde é que ela está na linha do tempo, o que está acontecendo, o que está em jogo, pode vir tempo de disciplina. Eu quero fazer um parêntese aqui, tá? Não estou fazendo campanha política para ninguém, não. Porque para mim, não importa quem ganhar, Jesus continua no trono. A única diferença é a seguinte: se você vai querer continuar voando com o céu de brigadeiro, ou você quer cúmulos limbos no teu caminho. Sabe o que é cúmulos limbos? Aquelas nuvens que vão até mais de 10 mil metros de altura, e quando o avião passa, você fala: agora cai. Então eu estou orando a Deus, falo: Deus, eu queria tanto continuar em céu de brigadeiro. Agora, se vier cúmulos limbos, nós vamos continuar partindo para cima, porque Jesus é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Amém, igreja? Mas a escolha é tua, a decisão é tua. Porque eu não acredito que o que vai acontecer com esse país aqui depende dos ímpios. Depende da igreja, porque a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Você não crê que Deus pode sarar o Brasil? Então vamos orar para que Deus sare o Brasil. Amém, igreja? Voltando para o âmbito pessoal, você tem que passar pelo ciclo todo. Quando uma pessoa começa a passar pelo ciclo, quando chega na parte ruim, na parte difícil, naquela parte que não é tão gostoso, o camarada sai fora, porque ele não quer passar pelo ciclo inteiro. E quando você interrompe o ciclo, você chega de novo no estágio inicial, no estágio default. Você vai para o zero de novo, porque você vai ter que completar o ciclo. Um bebê que nasce antes do tempo, ele nasce cheio de defeitos. Muitas vezes você está passando por um tempo de disciplina, Deus está tratando com você, e aí você quer se livrar daquele momento, e aí você troca de casamento, troca de igreja, troca de profissão. Gente, sabe qual é a média dos jovens permanecerem numa empresa hoje? 2 anos. Bastou oferecer 10% de aumento de salário, o cara abandona tudo e começa tudo de novo. É uma geração que não aguenta tranco. É o crente Nutella. É Nutelinha. Ai, Deus não me ama. Aí eu vou embora dessa igreja. Vai atrasar o tratamento de Deus na tua vida. Tá me entendendo, meu? Capiche, meu irmão? Seja homem, querido, vai para cima. Seja mulher, vai para cima. Deixa Deus completar o ciclo que Ele começou na tua vida. Não interrompa o ciclo. Glória a Deus. Agora, que há uma janela de oportunidade extraordinária para a gente no Brasil hoje, você não tenha dúvida. E você não tenha dúvida que o diabo e o inferno estão querendo impedir isso. E sabe o que eu fico triste? Porque tem crentes que não percebem, não discernem. A leitura que eles fazem da realidade é a leitura do mundo.
é a leitura dos professores de universidade, é a leitura dessas pessoas que odeiam a igreja e odeiam a Deus, e eles então, para agradar aqueles, eles ficam, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Querido, não importa o destino, não importa o resultado, eu digo isso, eu só vou dizer uma coisa para você: se a igreja orar, Deus vai agir. Se a igreja disser, Senhor, dá-nos graça para continuar tendo essa liberdade e tendo a oportunidade de ser o farol, não só do Brasil, mas de todo mundo. A terceira reflexão que eu quero fazer é: como entender os tempos e as estações? Querido, as estações de Deus, do mesmo jeito que você entende as estações da vida, porque você já sabe que o ano é dividido em 4 estações, e principalmente nas nações que estão mais nos, vamos dizer assim, clima temperado, elas têm estações mais definidas. Você discerne quando está mudando a estação, por exemplo, do verão para o outono. Nos Estados Unidos as folhas primeiro vão ficando amarelas, vermelhas e caem. Por isso outono é fall, que significa queda. Quando chega no inverno, não tem mais nada de folha. Aí está tudo pelado, está tudo cinzento. É fácil discernir as estações no mundo físico. Mas no mundo espiritual, você tem que ser catapultado para a atmosfera profética de Deus. A palavra profeta tem 3 palavras que traduzem para profeta: Nabi, Roé e Rosé. As 3 palavras dizem respeito à visão espiritual. Então nós precisamos orar a Deus para que Ele arranque dos nossos olhos a venda da ideologia, da cultura desse mundo, e nos dê discernimento espiritual, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. No domingo passado eu falei sobre a importância do ecossistema, a importância do meio ambiente, como isso nos influencia. Então você é responsável quando você escolhe andar com gente contra Deus, com gente que tem uma ideologia contra Deus, e quando você é influenciado, você tem culpa disso, porque você escolheu afastar-se da presença do povo de Deus, da glória de Deus. Anda com aqueles que têm fé, com aqueles que têm realmente um comprometimento com Deus, e você terá fé também. Amém ou não? Andar no profético significa ver o invisível, ouvir o inaudível, falar o que não se pronuncia. Foi por causa de uma percepção profética que os filhos de Issacar entenderam os tempos e as estações. Quando Davi começou a governar em Hebrom, ele convocou de todas as tribos homens para formar o exército. E o texto mostra que eram milhares e milhares, mas de uma tribo ele só convocou 200. E esses camaradas foram cabeça e não cauda. Por quê? Porque eles sabiam discernir os tempos e as estações. Olha o que 1 Crônicas 12:32 diz: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Entender os tempos e as estações faz de você cabeça, faz de você aquele que mostra o norte. Davi falou: eu preciso entender o que está acontecendo. Muitas vezes Davi fala: vou para a guerra, falava para Deus, vou para a guerra, Deus fala, vai. Mas ele entendeu que ele tinha que ter gente sábia junto com ele. Só 200 que eram cabeça. Nesse mundo, gente, de bilhões de pessoas, a grande maioria está cega e não sabe para onde ir. Você quer prosperar na tua vida? Quantos querem prosperar na tua vida? Então busque a Deus para que a sabedoria do alto te dê condições de discernir. Vá por aqui, agora é hora de investir, agora não. Pessoas que são preparadas por Deus para entender mais do que aquilo que os olhos veem, para entender o mundo espiritual, para entender tempos e estações. Deus quer fazer isso com a sua igreja. A igreja muitas vezes está indo na rabeira, porque os crentes
não discerniram que Deus quer nos levantar para fazer diferença. Querido, sabe quem vai fazer a diferença nessa eleição? É a igreja. Está todo mundo com medo da igreja. Por quê? Porque a igreja tem poder. Não só o poder da terra, mas o poder do céu. Então, igreja, levanta, toma a tua tenência e toma posição. Discirna o tempo. A quarta reflexão é: quais os perigos de não discernir os tempos e as estações de Deus? Se você não discerne, você está sempre fora da vontade de Deus, está sempre fora do caminho que tinha que entrar. É aquela pessoa que é sempre uma barata tonta, não dá uma dentro. Lá em Isaías, capítulo 28, de 23 a 29, Deus está falando para o seu povo: olha, eu vou explicar o texto, depois eu vou ler. Vocês são ótimos para plantar e colher. Vocês sabem, não só o tempo de plantar, como vocês devem arar a terra, e o sistema que vocês têm que plantar cada tipo de semente. Mas vocês têm que entender uma coisa: que quem discerne os tempos e as estações, e que conhece tudo isso, sou eu. Então não busquem conselhos nos homens, busquem em mim. Eu vou ler o texto agora. Isaías 28, de 23 a 29. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Deus está falando, todo dia você vai lá e faz um suco na terra? Todo dia? Não, né? Tem tempo para fazer. Ou todo dia sulca a sua terra e a enterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, um tipo de semente, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou espalha na margem? Pois o seu Deus assim o instrui, devidamente o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda do carro, mas com varas se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Aí ele conclui: também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Durante a pandemia, muitas igrejas tiveram problemas sérios financeiros. Sabiam disso? Por quê? Porque as igrejas estavam fechadas, o povo não ia nos cultos, não dava os dízimos e as ofertas. Mas quem busca Deus, Deus revela as coisas que vão acontecer. Vocês sabem, assim, essa igreja teve uma enchente, que perdemos quase tudo, o povo se mobilizou, foi uma coisa linda, em um mês a gente estava pronto para inaugurar. Quando fomos inaugurar, pum, lockdown. Eu falei, pronto, agora a gente quebrou. E eu comecei a orar, e Deus falou comigo através de pessoas. A Lília falou, começa a fazer live. Eu comecei a fazer live. Um discípulo meu aqui, o Pedro, falou, vai pregar na igreja, porque eu estava fazendo os cultos de casa. Vai na igreja, porque o povo quer ver o púlpito. Eu falei, para quê? Eu vou pregar para ninguém? E ele insistiu. Eu falei, tá bom, eu vou. Gente, nesse período, o meu canal do YouTube explodiu. Saiu de 30 mil para 1 milhão. E a igreja que podia passar por todas as dificuldades do mundo, porque Deus falou com a minha mulher, falou com pessoas que discerniram o tempo e as estações, e Ele derramou o seu favor e a sua graça. Ele mudou, né, a estação sobrenaturalmente. A gente não estava vivendo segundo as tendências do mundo físico. Essa igreja explodiu. E o povo começou a dar as ofertas pela internet, e até mesmo o dono do prédio, porque a gente não
não tinha ninguém aqui, deu praticamente 1 ano de graça. Deus é Deus, você só tem que ouvir a Deus e discernir por Deus ao caminho que você vai seguir. Aplauda ao Senhor, glorifique a Deus. As pessoas falam, mas o que aconteceu? Irmãos, eu não tive nenhuma razão para explicar humanamente o que aconteceu com a Yard Church. Foi só Deus. Mas eu estava buscando, eu estava orando, eu estava desesperado buscando a Deus. Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? E quando eu não via mais o que fazer, Deus já estava decidindo o que ia fazer. Então, meu querido, é muito importante você buscar a Deus para discernir os tempos e as estações. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versos 13 a 16, o profeta Elias estava sendo sustentado por Deus por corvos num lugar que tinha um ribeiro chamado Ribeiro de Querite. Ele bebia água dali e os corvos traziam comida para ele no final da tarde. E de repente o rio secou. E se ele fosse um homem que fosse olhar para o natural, ele ia procurar quem? Ele ia procurar algum amigo dele que tivesse grana. Mas ele foi buscar Deus. E Deus falou, olha, você vai para a terra de Sarepta, que é no Líbano, e você vai procurar uma viúva, porque eu vou te sustentar através dela. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, às vezes Deus parece doido. Só parece, viu gente? Porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então às vezes a gente fala, sério Deus? Está falando sério? Para uma viúva? Gente, viúva em Israel era uma pessoa que não produzia. E quando ele chega lá e vai conversar com ela, fala, o que você tem para comer? Ela tem um pouco de farinha aqui. Eu vou fazer um bolo aqui, tem um pouco de azeite, e vou comer, meu filho vai comer e a gente vai morrer, porque é a última refeição. E aí então, o que Elias fala para ela assim? Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Folgado, né, o profeta? Está acabando? Tá. Só dá 2 para comer, não. Dá primeiro para mim. Depois você come o que sobrar. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até em dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e a botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém ou não? Imagina se essa mulher não tivesse discernido a oportunidade que ela tinha. Ela estava diante de um profeta de Deus. Se ela tivesse pensado com a cabeça, falar, mas que homem folgado, eu não te conheço, rapaz. Vou comer eu e vou morrer com o estômago cheio. Mas ele falou, assim diz o Senhor. E eu vou falar uma coisa para você. A igreja está querendo saber demais do que os homens pensam. As técnicas do mundo. Faz isso que você vai ficar rico. Faz isso. Você quer que na tua vida dê tudo certo? Busque a direção em Deus. Porque discernir tempos e estações significa ouvir da fonte que não foi contaminada. A metodologia do mundo hoje, irmãos, ela afasta o homem da fé. Eu posso, acredita que você é capaz, olha como você é competente. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe que eu digo para Deus todos os dias: Senhor, eu não sei como é que o Senhor me usa, porque eu sou uma pessoa tão pequena diante do Senhor, que é só pela tua graça e pela tua misericórdia. E eu creio que se Deus, durante todos esses 40 anos, tem me guardado, me protegido nos momentos mais difíceis, é porque eu me humilho na presença dEle. Porque eu creio na palavra que diz: aqueles que se humilham serão exaltados.
mas Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Igreja, é hora de ouvir o céu. É hora de discernir o mundo do Espírito, porque nós estamos vivendo numa grande guerra, guerra ideológica, guerra cultural, guerra política, guerra espiritual. E quem se levanta para enganar são espíritos enganadores, que ensinam suas doutrinas a homens, e muitos deles estão entrando na igreja. Então, busque a Deus e discirna espiritualmente. Salmo 1 diz assim, versos 1 a 3: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, diga assim, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Querido, o sucesso da tua vida profissional, da tua família, não depende das circunstâncias. Quer dizer que as circunstâncias não trazem abalo? Claro que trazem, mas quem busca Deus tem uma promessa. Se você for fiel a Deus, você vai prosperar. Porque a primeira vez que eu fui para Israel, irmãos, eu entendi o Salmo 1. Eu fui numa época, julho, auge do verão, tudo torrado. E eu estava descendo de Jerusalém para o Mar Morto, e quando eu olhei nas montanhas, eu vi árvores, parecendo um colar assim, ó, seguindo o curso da água que passa, né, quando cai lá de cima de Jerusalém e vai para o Mar Morto. Eu olhei aqui e falei, nossa, tudo torrado, mas essas árvores estão verdes. Na hora o Espírito falou assim, porque tem água, elas estão com raízes em lugares por onde a água passou, ainda tem umidade lá. Aí eu entendi, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não murcham, e dá o seu fruto na estação própria. Querido, há um rio que corre do trono de Deus, e esse corre no meio do deserto. Porei rios no ermo, tudo que fizer prosperará. Você quer prosperar mais do que os seus pares? Você quer ir além dos seus companheiros? Busque a Deus, busque a resposta, discirna o tempo, as estações, coloque-se no caminho de Deus e seja um adorador que dá o primeiro lugar para Deus, que você vai ver se Deus não vai fazer você estourar a boca do balão. Então o segredo do sucesso é estar firme no conselho de Deus e não dos homens. A quinta reflexão que eu quero fazer é que existe honra, diga, existe honra para quem discerne os tempos e as estações. Os filhos de Issacar, que eu citei para vocês, eles eram astrônomos bíblicos. Ninguém sabe exatamente como eles faziam, mas eles conseguiam ler o céu. E tinham respostas para as perguntas, por exemplo, do rei Davi. E por isso foram colocados como cabeça. Eu quero te dizer que num tempo em que o mundo está perdido, de tantas vozes, de tantos questionamentos, Deus vai te dar sabedoria, entendimento dos tempos e das estações, e você vai dar conselhos para as pessoas. E quem tem conselho e sabedoria para dar, prospera. Amém ou não? Porque você vai ser procurado. Salomão era assim. Pessoas vinham de longe. A rainha de Sabá veio trazendo riquezas para ele, por causa dos conselhos que ele tinha para dar. Esse é o tempo da igreja ser levantada desse jeito. Homens e mulheres que discernem tempos, estações, são cabeça e não cauda, influenciam e não são influenciados, recebem autoridade e honra por causa da sua sabedoria e do seu discernimento. A sexta reflexão é que discernir tempos e estações é determinante para o sucesso. Salmo 102, versos 12 e 13 diz assim: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre,
Diga assim: Deus é eterno. Gente, não tem estação para Deus. Ele é sempre todo poderoso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Sempre. A gente não. Um dia você está forte, outro dia está fraco. Não é isso? Um dia você está cheio de Deus, outro dia você está: ai, Senhor, tem misericórdia. A gente varia muito. Mas tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. A memória do teu nome de geração em geração. E aí o que o texto diz: levantar-te-ás e terás piedade de Sião. E aí o salmista diz: é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. O que o salmista está dizendo é: tem momentos que Deus vai nos amassar. Quantos aqui já passaram por um momento de serem amassados por Deus? E aí fica mais pianinho. Sabe aquele crente que começa a ficar arrogante, começa a subir no tamanco? Deus avisa, irmãos. Avisa uma vez, avisa duas, avisa 5, avisa 10. Não vai por bem? Vai. Aí ele vem e passa que nem um trator. Aí nada que você faz dá certo. Você bate numa porta, não dá certo. É só engano, só coisa errada. Deus está falando: eu te amo, por isso eu trato com você assim. Quando eu vejo um filho de Deus sendo tratado assim, eu falo: nossa, deve ser muito amado por Deus. Alguém vai dizer: não, desse jeito assim eu prefiro não ser amado. Não, vai dar certo, meu irmão. Porque quando Deus trata assim com você, quando passa o tempo e muda a estação, e olha aqui, sabe quando é que o tempo termina? Quando você aprende a lição. Quando você pensa assim: tá bom, Deus, eu entendi, eu não sou nada. Diga assim: Deus, eu não sou nada, mas tu és tudo. Lembra-te, Senhor, é tempo de misericórdia. O salmista está dizendo: Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor não muda, mas, Senhor, é hora do Senhor ter misericórdia de Sião. Quantos estão orando assim para Deus? Senhor, estou esperando demais a minha bênção. Senhor, apressa, Senhor. Então muda o que tem que ser mudado. Eclesiastes 3, 1 e 17 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tem tempo para alegria, tem tempo para choro. Tem tempo para abraçar, tem tempo para apartar. Tem tempo para viver, tem tempo para morrer. Tem tempo para sorrir, tem tempo para chorar. Por quê? Porque é através dos ciclos do tratamento de Deus na vida da gente que a gente sai mais maduro. Saiba de uma coisa: Deus te ama tanto que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por você. E a Bíblia diz: se Ele não poupou o seu próprio Filho, não dará juntamente com Ele todas as outras coisas. Então até quando Deus está te amacetando, é que Ele está dizendo: volta para mim. Vive de acordo com aquilo que eu tenho para você. E vai passar o tempo da prova e virá o tempo da misericórdia e da graça. Amém ou não? Dá uma glória a Deus aí, meu irmão, se expressa. Algumas vezes a resposta de Deus para a nossa oração é sim. Outras vezes é não. Entender o porquê disso é fundamental. Deus quer que nós vivamos o seu propósito. Olha para a história de Israel, como Deus tratou com Israel. Você vai entender como Ele trata com você e comigo. Então você está fazendo a vontade de Deus, está buscando, e a montanha não saiu da sua frente. Você precisa pedir a Deus para perguntar o porquê. Porque às vezes quem botou a montanha não foi o diabo. Às vezes foi Deus. Jacó foi um camarada que a vida inteira fez a coisa do jeito dele. Ele queria muito a bênção da primogenitura. Foi lá, fez a cabeça da mamãe. Enganaram o papai. O Isaac, tontão: é você mesmo, Esaú? Sim, pai. Deixa eu passar a mão aí para ver se é. O braço está peludo. Ele tinha botado lã de carneiro. Tinha botado a roupa do Esaú, que fedia, né? A Bíblia diz que ele fedia, né? Jumento selvagem. Não devia tomar banho, né?
O cheiro é de Esaú. Mas ainda assim parece que não é. Sou eu mesmo, pai. Roubou a primogenitura do irmão. Por que ele queria primogenitura? Porque o primogênito tinha direito a 50% de tudo. O dobro. Se tivesse 5 filhos, era 50 para o primeiro e 50 para dividir em 4. Se fosse 2 irmãos, era 2/3 para um e 1/3 para o outro. Ele queria muito aquilo. Só que agiu no braço. O irmão dele falou: vou te matar. Ele teve que fugir. Para Arã ficou 20 anos. Não levou uma ovelha daquele rebanho que ele queria tanto. Chegou lá. Foi enganado pelo sogro. Gostou da Raquel. Teve que levar a Bruaga. Quer dizer, a Lia. Trabalhou 7 anos. Quando casou, dormiu com a noiva, de manhã descobriu que estava com a outra. Ele falou: o que você fez? Ele falou: não, aqui é o seguinte, quer casar com a mais nova, tem que casar com a mais velha. Trabalhou 7 anos pela outra. Aí casou, falou: mas tem que trabalhar mais 7 agora. Quando terminou os 14 anos, ele queria ir embora. Não, agora você vai trabalhar para ganhar. Gente, ficou 20 anos lá sendo roubado. Só para aprender que aquilo que você semeia, você colhe. Quando ele vai voltando para encontrar Esaú, ele está morto de medo. E ele encontra o anjo do Senhor, que é Jesus encarnado, no vale do Jaboque. E aí ele queria a bênção. Por quê? Porque ele sabia que se ele chegasse lá sem a bênção, ele ia morrer. Mas durante a noite inteira, ele lutou com o anjo. E o anjo lutou no limite da força dele. O anjo, o Senhor, anjo é mensageiro, tá? Jesus não é anjo, Jesus é o próprio Deus. Mas a palavra malach significa o mensageiro de Javé, que é o próprio Cristo. Deu uma sova no Jacó. E o Jacó apanhava e falava: mas não te largo. Quantos aqui querem essa benção? Então para de buscar nos homens, busca Deus. Briga com Deus, fala: Deus, eu quero a tua benção. Eu preciso da tua benção. Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me derramar a tua benção. E chegou no fim, o Senhor tocou na coxa dele, ele ficou manco para o resto da vida. Só para ele lembrar que ele lutou com Deus e que Deus deixou ele vencer. Aí ele vai e encontra Esaú. A graça e o favor de Deus já tinha ido antes. Esaú olha para ele e chora, abraça, beija. Ele falou: ufa, não vou morrer. Esaú fala: eu quero te dar a tua parte. Ele: não preciso de mais nada. Só o teu perdão, porque Deus me abençoa muito. Sabe o que é isso, gente? É você passar uma vida inteira apanhando por não querer obedecer a Deus do jeito correto. Querido, se ele tivesse obedecido, ele iria ser realmente o primogênito, porque a Bíblia diz que já no ventre Deus tinha amado Jacó e o aborrecido Esaú. Só que ele quis fazer tudo do jeito dele. Eu vou dizer uma coisa para você: toda vez que você faz do teu jeito, você vai incumpridar o seu caminho. Mas quando você discerne o mover de Deus, Deus vai operar em teu favor. Igreja do Brasil, essa é a nossa hora. Então vamos dobrar o joelho e vamos pedir a Deus misericórdia por esta nação, para as nossas famílias, para que a gente tenha oportunidade de continuar pregando o Evangelho com liberdade, porque isso é o maior privilégio que a gente tem. Glória a Deus. Essa família de afegãos que nós recebemos aqui, o camarada era médico, irmãos. Médico. Uma pessoa bem de vida, entrou o Talibã lá, ele veio embora. E hoje ele tem que viver de favor. Você não tem ideia do privilégio que é viver numa nação livre. E nós estamos correndo risco, se a igreja não discernir os tempos e as estações. De novo, nós não dependemos nem de A nem de B para Deus cumprir a sua agenda. Mas como é que você quer? Com mamão com açúcar? Ou você quer com espinho na ponta?
do chicote. E por último lugar, eu quero dizer que discernir os tempos e as estações nos leva para uma atmosfera onde nos movemos de glória em glória. Pedro era um grande pescador. Nasceu em Betsaida, na beira do mar da Galileia. Pescou a vida inteira. E certa vez, um jovem de aproximadamente 30 anos chega para ele e fala: me empresta o teu barco, porque Jesus estava pregando e a multidão estava pressionando ele, que ele teve que subir no barco. E ficou a alguns metros da margem. Pedro tinha acabado de chegar, de uma pescaria a noite inteira que não tinha pescado nada. Ele entregou o barco para Jesus. Jesus fez o que tinha que fazer. Chegou no fim, depois de ter convertido, pregado, curado as pessoas, falou: Pedro, sobe aqui, vamos para o fundo, vamos pescar de novo. Ele falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu sou do ramo, me desculpe, o senhor nem daqui é. Ele não falou isso, mas eu estou imaginando o que ele pensou. Mas sob a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Ele foi com Jesus para o fundo de novo. E quando lançou a rede, irmãos, era tanto peixe que as redes iam rasgar. E ele precisou de outros barcos para ajudá-lo. Deixa eu dizer algo para você. Quando você discerne quem é que fala com você, quando você discerne a voz de Deus, quando você obedece à voz do comando de Deus, você não só tem a prosperidade financeira, porque ele teve peixe para mais do que um dia, para muito mais, mas ele descobriu o seu propósito, porque Jesus falou: olha, Pedro, peixe eu sei fazer pular na tua rede, mas eu quero te dizer que a partir de hoje você não vai mais ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E isso é mover de glória em glória. É você mais do que lutar pelo vil metal, lutar simplesmente para prosperar na tua vida, é discernir o teu chamado. E eu quero dizer para a igreja que quando a igreja vive para a glória de Deus, para o seu propósito, há uma promessa e um decreto do céu: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Discernir tempos e estações vai fazer a diferença no legado que você vai deixar nesse mundo. Mais do que nunca a igreja precisa discernir, porque nosso futuro depende do Senhor, mas depende do nosso clamor. Eu quero agora, nesse momento, irmãos, pedir para você dobrar o seu joelho. Nesse momento você vai falar com Deus. E nesse momento você vai pedir a Ele que tenha misericórdia da nossa nação, que tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família. Fale com Deus, fale com o coração totalmente aberto. Senhor Deus, eu quero começar pedindo perdão ao Senhor. Nós vivemos num tempo difícil, Pai. Tantas vozes, tantas influências. Mas nós queremos aqui declarar humildemente, Senhor, que só o Senhor tem as respostas. Deus, nós não queremos trilhar o caminho errado. Não queremos ficar deslumbrados. Como disse o apóstolo Paulo, Deus, se alguém tem que se vangloriar, vanglorie-se na glória de Deus. Senhor, Tu és o nosso provedor. É o Senhor que nos dá a vida,
Basta um sopro, Pai, para que aquele que está vivo morra. Mas, Senhor, nós queremos te pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia para a nossa nação, Senhor. Que tempo maravilhoso esse que estamos vivendo. Eu sei que tem muitas coisas, lutas. Mas, Senhor, vivendo uma nação livre, onde podemos pregar o Evangelho na mídia, nos púlpitos, é tão maravilhoso, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não valorizamos isso. Temos tantas Bíblias e não abrimos nenhuma delas. Temos tantas oportunidades de ouvir a Tua palavra, Senhor, e muitas vezes preferimos ouvir outras coisas. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia dos nossos pecados. Nós queremos confessá-los aqui. Deus, mas nós te suplicamos, Senhor, a Tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Senhor, a nossa confiança não está no partido político, a nossa confiança não está no modelo econômico. Ó Deus, não é o liberalismo, ou o socialismo, ou social-democracia, nada disso, Senhor, mas é a Tua bênção, é o Teu favor, é a Tua graça e a Tua misericórdia. Por isso, Senhor, nós te pedimos, dá-nos, ó Deus, mais tempo, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Senhor, para que a Tua igreja possa expandir não só no Brasil, mas em todo o mundo, Senhor, no mundo inteiro, Senhor. Nós vemos o levantamento desse espírito do anticristo, que é contra, Senhor, a Tua verdade, que é contra a Tua palavra. Senhor, nós queremos suplicar, dá-nos oportunidade de continuar pregando a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, abre, Senhor, o Teu coração e derrama das Tuas misericórdias sobre nós, porque nós estamos aqui também abrindo o nosso coração, Senhor. Obrigado, porque mesmo quando o Senhor nos disciplina, o Senhor faz porque nos ama. Obrigado, Senhor, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. O tempo, Senhor, do tratamento, o tempo do juízo tem final, Senhor. E o final, Senhor, é a transformação do nosso coração, da nossa alma. Pai, nós te suplicamos, Senhor. Queremos viver para Ti. Queremos enxergar o mundo espiritual, discernir os tempos e as estações. Eu oro pelos jovens, ó Deus. Pelos jovens, ó Deus, que estão alienados à situação dessa nação. Pelos jovens que são enganados pelos cânticos das sereias. Eu oro, Senhor, para que esses jovens assumam, ó Pai, a liderança profética que está sobre eles. Eu estou falando dos jovens que Te amam, que são crentes, ó Deus, e que eles entendam, Senhor, que o Teu reino está em primeiro lugar, Pai. Mas eu oro pela igreja, eu oro, Senhor, e peço perdão pelos pecados da Tua igreja, por toda vaidade, por toda competição, ó Deus, pela falta de ética, Senhor, muitas vezes no relacionamento entre pastores, ó Pai. Eu Te peço perdão, Senhor, não seja na força do braço, mas no mover do Teu Espírito Santo. Senhor, derrama avivamento, ajuda-nos, dá o Teu poder, ó Deus, para vencermos as ciladas do diabo, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia, Senhor. O Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Rei dos reis. O Senhor é Senhor sobre toda a terra. Por isso, Senhor, nós invocamos o Teu nome. Agora, Senhor, meu querido, fica de pé. Levante a mão para o céu. Nós vamos fazer aqui um ato profético. Quando o povo de Israel voltou do exílio babilônico, eles reconheceram que o exílio era resultado do seu pecado e da sua idolatria. E nós vamos aqui orar, e você vai repetir essa oração mesmo que você não cometa esse pecado. Isso se chama oração por identificação. Mas nós vamos pedir perdão como igreja, pela igreja do Brasil. Então levante a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus, Tu és Rei dos reis. Tu estás sentado sobre o trono. Hoje estamos aqui como igreja para Te pedir perdão por toda incredulidade,
por toda frieza, por toda mornidão. Ó Pai, porque amamos muitas vezes mais as coisas que o Senhor pode nos dar do que o Senhor. Queremos mais a bênção do que o Senhor dá bênção. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Abre as janelas do céu, derrama a tua graça, derrama a tua bênção, derrama a tua prosperidade. Senhor, nós queremos a liberdade para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para semear e colher. Senhor, não queremos viver como escravos, ó Deus, levados para o cativeiro por causa da desobediência e do pecado. Por isso nós entregamos a nação brasileira nas tuas mãos. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Dá, Senhor, mais anos para pregarmos o teu Evangelho, para ampliar, Senhor, a nossa pregação. Abençoa-nos, ó Deus, financeiramente, porque nós usaremos daquilo que o Senhor nos dá, para a glória do teu nome. Senhor, eis-me aqui, Pai. Perdoa os meus pecados, todos, ó Deus, os pecados, Senhor, de egoísmo, Senhor, os pecados de vaidade, toda idolatria, toda imoralidade. Perdoa-nos, Senhor, quando nós colocamos outros no lugar de Deus. Nós destituímos da nossa vida todo ídolo e entronizamos a Jesus, o Senhor das nossas vidas. Pai, se o Senhor se inclinar para nós, se o Senhor puser a tua mão, ninguém poderá impedir o que o Senhor vai fazer no Brasil. Pai, a tua promessa é de que o Brasil seria celeiro de missões, que o Brasil seria celeiro de grãos. Então nós dizemos, Senhor, que não só da pregação do pão, do Evangelho, mas também do alimento para o mundo. Esta é a vocação para o Brasil. Prospera a nossa nação, Senhor. Amplia, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós oramos para que os homens e mulheres que vão, Senhor, ocupar os postos de liderança, temam ao Senhor, invoquem ao Senhor. Nós declaramos que Satanás não tem poder para impedir o teu agir. Por isso nós entregamos o Brasil para o Senhor, para a honra e glória do teu nome. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, igreja. Aleluia, aplauda mais a unção neste lugar.